Oi, graça e paz, tudo bem? Bom, hoje, Luciano Souza junto comigo, tudo bem, Luciano? Tudo bem, Julinho? Graça e paz, mano. Mais uma vez, uma grande satisfação estarmos aqui juntamente, né, com os nossos ouvintes para falarmos mais um pouco a respeito da palavra de Deus. O tema sobre a igreja contemporânea. Ou mais precisamente a igreja moderna, né, Julinho? O modernismo dentro das igrejas. Até porque a gente tem que fazer uma distinção bem interessante a respeito disso, igreja moderna e igreja contemporânea. Há uma grande diferença, há um com contraste. Com certeza. E eu acho que esse texto aqui combina muito com esse tema. Romanos 12, os versículos 1 e 2, pode ser? Pode ser, perfeito. E você pode acompanhar a leitura com a gente aí também, onde você estiver. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nosso eterno Deus. Sempre, sempre. Então somente a Ele seja toda a glória, né, Julinho? E é para isso que existe a igreja, né? Para nós louvarmos a Deus em espírito e em verdade, cultuarmos a Ele, obedecermos os preceitos dEle, né? Quando nós lemos essa palavra, apresenteis os vossos corpos, ou não vos conformeis com este século, né? Nós entendemos que isso é uma sentença imperativa, não é uma mera sugestão apresentada. É um mandamento, uma ordem. Exatamente, não é uma mera sugestão apresentada por Paulo aqui, né? Então nós temos que obedecer isso aqui como via de regra de Deus. E a forma de culto na igreja moderna hoje? A gente não pode generalizar, não são todas. Pela graça de Deus, há muitas igrejas sérias, comprometidas com a palavra, com a verdade, que estão contidas nas Escrituras, mas o que se percebe, a grande maioria das igrejas estão entrando neste modernismo perigoso, o marxismo cultural e tudo mais. São muitos ismos, né, Julinho, que afetam a igreja. Universalismo, sim, pragmatismo religioso, mundanismo. Sim, existe até um farisaísmo moderno. Exatamente. Né? É tudo para infectar a igreja de uma forma que ela seja descaracterizada como igreja. Voltando à questão, por exemplo, da contemporaneidade e da modernidade, a gente precisa explicar, né, sobre o que é a igreja contemporânea e o que é a igreja moderna. Igreja moderna nada mais é do que a igreja da moda, ou seja, modismos. Fundo preto e tantas outras coisas, né? Coreografias, coisas que não é necessário para o culto, que são inseridos no culto hoje. Isso é muito perigoso. Exatamente. A ideia de evolucionismo, né, com caracteres gospels, né? Então, basicamente, o que a palavra de Deus, pelo próprio apóstolo Paulo, fala de fermento nocivo, né? E assim, nós estamos aqui, né? Eu, Luciano, você, Julinho, não estamos na condição de paladinos da verdade. Esses dois são os santarrões, os donos da razão. Não é isso. Alguém pode até chamar a gente de fariseu, algo assim. Sim, fundamentalista. Falta de amor. Vocês não têm amor no coração. Por que vocês estão falando essas coisas? Mas a Bíblia fala desses acontecimentos, né? Que no final dos tempos muitos apostatarão da fé. E é o que realmente está acontecendo no meio evangélico hoje. Infelizmente. Então, voltando ao assunto da questão de nós não sermos os donos da razão, da verdade, né? Nós estamos apenas aqui transmitindo a verdade. Nós somos inclinados à verdade. É diferente da gente querer, por exemplo, convencer quem quer que seja com opiniões, com autoconvicções, né? Nossa tarefa como ministros de Deus, evangelistas,
que somos usados pelo Espírito Santo, Verdade. né? Nós temos a missão de transmitir as verdades de Deus. E ser aquele verdadeiro apologeta, defender a verdade, a fé contida aqui, ó, nas Escrituras. Sim, até porque nós cremos na ideia de sola escritura ou tota escritura, né? Ou seja, a escritura totalmente deve ser nossa regra de fé e prática. Toda ela, que também o apóstolo Paulo a Timóteo vai nos dar esse destaque, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, e ela serve para nos influenciar em todos os sentidos. Ô Luciano, então vamos lá. Na sua opinião, a diferença igreja moderna e igreja contemporânea? Pois é, Juninho. A igreja moderna nada mais é, como eu disse antes, do que a igreja da moda. Eu sempre faço esse destaque, às vezes, nas redes sociais, com as minhas citações, e eu cito: deplorável realidade da igreja moderna. É nefasto. E não é assim no sentido de generalizar e dizer que toda a igreja absolutamente está arruinada. Não, mas a igreja moderna, essa igreja que é adepta de modas, de modismos, né? Qualquer modismo que aparece torna-se algo assim muito, como podemos dizer, a questão da adesão. Muitas pessoas aderem como um movimento da hora. Os papagaios. Sim, exatamente. Tudo que os outros falam, saem repetindo. E a igreja contemporânea, só para a gente fazer essa distinção, é a igreja atual, né? É a questão que envolve a questão do tempo, a contemporaneidade, né? A modernidade. Então deve-se fazer essa distinção para a gente não colocar a ideia de colocar tudo num balaio e misturar e dizer que a igreja está perdida, totalmente perdida. Não, não é isso. Existe sim a igreja cristã, que ela é eterna, é conservadora, ela é fiel aos preceitos bíblicos por seus líderes. Ela é pura, sem mácula. Por seus líderes e membros, né? Ela considera aquilo que é imutável da palavra de Deus, Julinho. Então, em contraste com a questão da modernidade. A modernidade é algo nocivo, porque sempre vai ficar inventando coisas, artifícios, né? E entra aquela ideia do pragmatismo. Opa, isso aqui dá certo pra gente fazer algo legal pra, de repente, né, agradar a muitas pessoas, pra trazer para a igreja, sem levar em conta que isso está sendo feito em detrimento da vontade de Deus, desagradando a Deus e agradando pessoas. Quando na verdade a gente observa que a palavra de Deus, né, ela não existe para ser agradável aos homens, ela existe para transformar vidas, né, que devem ser renovadas em Cristo Jesus e na percepção do Espírito Santo. E sem contar que a igreja, o centro dela é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Sempre. Ele é que está no comando. Então é conforme a vontade dele e não a nossa. Exatamente, Julinho. E assim, só para fazer um parênteses aqui, para detalhar essa questão da modernidade, modismos e tal, né? Eu me lembrando aqui da questão dos memes. O que está em moda hoje são os memes, né? Eu acho que isso acontece muito com você, Julinho, porque acontece muito comigo. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais, no WhatsApp, né? E todos os dias a gente recebe, né, esses memes, né? Que tá muito na moda. Sim. Tem alguns deles que são até interessantes, que fazem algum sentido, mas a grande maioria... grande maioria deles, Julinho, tem um conteúdo antropocêntrico, um negócio assim de... As pessoas nem percebem o que está compartilhando. Sim. Tem pessoas, às vezes, pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas do nosso meio, mas que parece que não tem noção do que ela está compartilhando. Ela não presta atenção. Ela recebeu, porque recebi desse, recebi daquele, e vai compartilhando. Sim, porque nós estamos numa realidade, Julinho, que a ênfase nossa
que deve recair sobre nós, e a começar em nós mesmos, é santidade. Sem dúvida nenhuma. A questão principal, primordial, imprescindível é essa: santificação. E não se conformar com este século. Exato. Com as coisas deste mundo. Olha que mensagem. Né? O texto, ele é alto. Eu acho que não precisa nem dizer nada além do texto. Sim. Não precisa dizer nada, porque o texto, como você já falou, é autoexplicativo. Exatamente. É didático, é muito. Esse texto aqui, ó, tá anotado na minha Bíblia, tá marcado aqui. Eu até marquei ele aqui porque é um texto que nos fala de uma maneira poderosa através de Deus. Ele não é apenas um alerta para nós, ele é um ultimato. É algo assim que nos dá a ideia de que nós, como eu disse antes, é via de regra, né? É uma sentença imperativa da parte de Deus, né? Apresenteis o vosso corpo, não vos conformeis com este século. Então nós temos que levar em conta essa ideia de santificação, andar na contramão de nós mesmos, dos nossos Essa é a renovação desejos. da mente, né? Exatamente. A renovação da mente que precisa ser, né, todos os dias. Isso precisa acontecer. A ideia de que há uma tríade de adversários, Julinho, que é a nossa própria carne com os nossos impulsos, desejos e tal, né? O mundo e o diabo. Tríade de adversários terríveis da nossa própria alma. Exatamente. Né? Então, nós temos que andar como o texto nos leva nesse caminho, na contramão dessas coisas. E quando eu falo, por exemplo, da questão dos memes, você que está nos ouvindo pode entender com clareza. São muitos dentre eles, não todos, mas grande maioria deles, vem com aquela mensagem de confissão positiva. Você é vencedor, você tem um novo dia pela frente e vai ter a vitória, assim, a ideia de que não vai sofrer, né? Ou seja, é uma roupagem nova para a teologia da prosperidade, né? Misturada com Isso é um perigo, porque vai entrando sorrateiramente em nosso dia a dia, se a gente não tomar todo o cuidado, olhar sempre para as escrituras, senão a gente cai nessa, né, dessa tal de confissão positiva, né, o coach que está aí. Exatamente, é uma mistura. É um evangelho moderno. Triunfalismo. Isso. E que não funciona. Nunca dá certo, não dá certo porque vai contra a palavra de Deus. O ser humano não é tudo o que eles estão dizendo. O ser humano não é a última bolacha do pacote, não é raridade. A última cereja do bolo. Não é essas coisas aí que eles andam dizendo. Nós somos frágeis, somos pecadores, nós dependemos totalmente da graça, da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida e andar conforme os ensinamentos. É aí que está a tal da responsabilidade humana, né? Sim. Onde é que está na Bíblia que você só orou, as coisas vão ser resolvidas? Não, você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Né? Até porque, Julinho, é interessante abordar essa questão, porque para nós fazermos a nossa parte, Deus nos capacitou para isso. Não tem desculpa. Desculpa. Estamos dotados de diversos talentos da parte de dons, né? De virtudes que Deus nos dá para cumprirmos a nossa missão na contramão de nós mesmos, do mundo e do diabo. Então não há desculpa para qualquer ser humano na face da terra, né? E relembrando, reforçando, Julinho, nós vivemos numa época deplorável, uma realidade tenebrosa em que a ênfase nossa tem que ser santificação. Arrependimento verdadeiro, se dobrar diante de Deus, de todo o coração. Labutar contra os nossos pecados. E também confrontar os pecados alheios, né? Porque nós somos... É um ajudando o outro. Sim, né? Aí alguém vai lá e diz... mas e a misericórdia de Deus? Quem é você para julgar o próximo? Quem é você, né, para condenar quem quer que seja? Nós não somos absolutamente Mas daí ninguém. quando você olha para João Batista, a pregação de João Batista, como é que fica? A pregação de Jesus. Jesus foi muito firme, enfático quanto ao pecado. Ele curou, ele transformou a vida das pessoas, isso é uma grande verdade. Ele amou, ele ama, porque Jesus é amor, um dos seus atributos, né? Ele nos traz a sua paz maravilhosa no nosso coração,
Mas toda vez que Jesus transformava a vida de alguém, de um pecador, o que ele falava? Vá e não peques mais. Então, essa palavra, vai e não peques mais, não está mais em voga. Existe só a parte, né? Eu estava mesmo querendo chegar nesse ponto, Julinho, né? E utilizar até outras passagens envolvendo Cristo, né? Para relatar essa questão. Porque, veja bem, quando a gente fala de confrontar pecadores com seus pecados, né? Muitos já nos afrontam com a texto fora de contexto, Exato. sob pretexto, né, que é o não julgueis, para que não sejais julgados. Em nome desse amor que se prega hoje. Pois é. E veja bem, Julinho, quando a gente fala de misericórdia, de compaixão, de tolerância, de longanimidade, entre outros atributos de Deus, né, a gente tem que entender que não tem a mesma intensidade ou o mesmo significado daquilo que a convenção humanista apregoa, né? Por exemplo, a misericórdia de Deus não é a mesma misericórdia estipulada pela convenção humanista. O amor de Deus não é o mesmo amor. Não é o mesmo sentimento, né? De jeito nenhum. Até porque, Julinho, o amor de Deus é puro, reto e santo. O amor dos homens é o quê? Licencioso, libertino. Exatamente. Em sua essência. Eu até estou preparando aqui no canal, não sei quando vou gravar, mas eu preparei aqui. Aliás, estou preparando ainda, né? A gente prepara os tópicos para ficar fácil, sobre a licenciosidade, que é um assunto muito importante a ser debatido. Porque em nome desse amor que se prega hoje, a gente vê o que está acontecendo na igreja moderna. Pois é, então, aí vem a questão da deturpação, porque, de fato, os seres humanos, né, de modo geral, eles têm uma facilidade imensa, Julinho, para interpretar de forma muito equivocada, deliberadamente, e deturpar a palavra de Deus. Assim como nós já citamos aqui a questão da misericórdia, da compaixão, do amor, da longanimidade, entre outros atributos de Deus, entre outras virtudes, né, que Deus nos disponibiliza, e Ele coloca essas virtudes em nós, mas para utilizarmos da forma correta. Por exemplo, misericórdia, né? De forma correta. Se eu for misericordioso com o meu próximo, né? O que eu faço, Julinho? Você vai falar a verdade para ele, você vai exortar ele. Eu chamo ele ao arrependimento para que ele tenha uma novidade de vida. É o que fez João Batista, é o que fez Paulo. Sim, olha só, o desfecho da coisa, né? Se eu tenho vida eterna em Cristo, pela graça de Deus, o que eu quero para o meu próximo? A mesma coisa que eu tenho. Então, pela misericórdia, eu vou e clamo e convoco ele. Lógico, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo em mim, eu convoco ele ao arrependimento, a uma conversão, a uma novidade de vida, para que lá no paraíso nós estejamos juntos. Amém. Essa é a essência do Evangelho. Entendeu? Quando você vê as cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, e vamos colocar essa fala de Jesus para a nossa igreja hoje, para nós. Foi lá para aquelas cartas foram dirigidas de Jesus, né? Sim. Usando João, né? Essas cartas foram dirigidas àquelas igrejas da Ásia lá. Você pega lá cada igreja com o seu problema e Jesus os exortando. Então Jesus está demonstrando o que a essas igrejas, falando a elas a verdade, elas estão com muitas faltas. Acho que a única igreja que Jesus só elogia é a Filadélfia, né? A única ali que parecia que era fraca, mas ela que era forte. Olha para você ver como é que é as coisas de Deus, né? Às vezes algo que você pensa, coitado, aquele ali é fraquinho. Mas aquele que é forte para Deus, né? Um Zé Ninguém da vida lá, é aquele que tem valor para Deus. E a outra igreja de Laodiceia, por exemplo, a igreja com muitas riquezas, cheia de pompa, de orgulho, cheia de conhecimento e tudo mais, não precisa de mais nada, né? É algo assim quando você está lá no topo, né? Não precisa de mais nada. Então, olha o que Jesus fala para ela, né?
Isso é falta de amor? Não é. Jesus está exortando aquela igreja porque ele ama, da mesma forma que ele ama a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que anda corretamente, ele ama a igreja também de Laodiceia, de Esmirna e as outras demais igrejas. E nos ama, né, Julinho? Nos ama. Né? A igreja contemporânea, com seus defeitos. Por isso que Jesus está usando homens de Deus para falar também a esse povo. Né? Então, Julinho, é amor, isso é amor, com misericórdia. Certeza, é a essência do evangelho, né? Que dá a transformação, né? Porque, veja bem, Julinho, né? E por outro lado, quando a gente entende a ideia humanista da misericórdia ou da compaixão, do amor, né? Da paz, da tolerância, né? É a mesma coisa, é uma coisa antilógica, por quê? Poxa, se eu tenho misericórdia com o pecador e eu sou complacente com o pecado dele, que misericórdia é essa que está levando ele para o inferno e eu não dou? Isso se chama omissão. Exato. Eu não apresento a verdade a ele. Jesus pode salvar. E eu não sei porquê, Luciano, é muito importante. A gente já está no finalzinho aqui do nosso vídeo, para não ficar muito extenso. Aliás, já está bem longo, mas é importante o assunto. Eu não sei porque, se é por medo ou não sei o que está acontecendo com a grande maioria dos pastores que parece que estão com medo de falar a verdade. Sim. Isso é muito triste. A pregação hoje é muito fraca. Essa é a grande verdade. Você tocou num ponto que eu me lembrei aqui de pelo menos 2 textos e eles estão também em Apocalipse, Julinho. Né? Um deles é que de Apocalipse 3, do 16 até o 20 ali, né? Uhum. Que dá A sequência. gente até não vai ler por causa do tempo. Exatamente. Né? Mas o que Deus considera a igreja de Laodiceia ali, por exemplo, chama aqueles crentes, né? Vocês são mornos, estou a ponto de vomitá-los, vocês me causam enjoo. Né? Porque eles não eram nem quentes nem frios, eles eram mornos. E aí, Julinho, essa mornidão, acho que está presente na igreja moderna hoje. Vai nessa ideia de omissão, neutralidade, isenção, né? E aí, lá em Apocalipse também, capítulo 21, tem esse lance de ficar 8, em cima do muro na vida pra cristã? Deus, não. Sim, não. O que passa disso é de procedência então, maligna. Porque é assim, né? Santo e profano. Ou você é santo ou é profano. Exato. Bem e mal, né? Luz e trevas. Então não tem como. Não tem meio termo. Não tem. E Julinho, daí o desfecho está lá em Apocalipse, né? Citei Apocalipse 3 e o desfecho para esses pecadores, né? Inclusive tem muitos pastores e você destacou muito bem, lá em Apocalipse 21, verso 8, né? Os covardes. Verdade. A covardia é um pecado lá em Apocalipse, acho que no final tá lá os feiticeiros, os idólatras, os covardes. Os covardes também não herdarão o reino dos céus. Né? E quem são esses covardes? Esses que omitem as verdades. Sabe como? Por quê? Por mera conveniência. Aqui, quando nas cartas, já estamos terminando, mas nas cartas às igrejas, quando fala ao anjo da igreja, está falando ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Então isso é muito sério. Então, tanto para os líderes daquelas igrejas, como para os líderes de hoje também. Né? Ao pastor da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Anjo, mensageiro, pastor. Tá vendo? É muito sério isso aí. Então nós temos a responsabilidade sim de pregar a verdade, de andar na verdade. Isso é muito importante. Eu acho que vamos ficando por aqui. Sim. E a gente volta nos próximos vídeos tratando mais a questão desse assunto e outros assuntos importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Deus abençoe, irmão Luciano. Amém, Julinho. Deus abençoe sua vida, sua família, o seu trabalho e também o seu ministério. Amém? Amém, igualmente, Julinho. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus lhes abençoe muito e sempre e até a próxima. Amém.